É uma manifestação. De repente vem uma revelação de quê? Do futuro. É uma pequena parte da sabedoria de Deus. Tem a ver com a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe lá as coisas que vão acontecer no futuro. E Ele revela. Então, por exemplo, quando alguém chega e diz: fulano, você está viajando para tal lugar. Não viaje hoje porque esse carro que você ia viajar vai sofrer um acidente. Não vá. E a pessoa deixa de ir e o carro vai com outras pessoas e acaba acontecendo um acidente. Você vê, realmente, Deus mandou dizer uma coisa que ia acontecer no futuro e Deus disse antes, para me poupar. Isso acontece muito. Aí, palavra de sabedoria. Dizem que quando Jerusalém foi invadida, um dia antes de fazer o cerco total na cidade, alguém na igreja profetizou: olha, saiam hoje, fujam hoje de Jerusalém. Se vocês ficarem, vão todos morrer. E aquelas pessoas fugiram então, durante a noite, e escaparam de morrer. No outro dia, os exércitos entraram onde eles estavam, mataram todos que acharam pela frente. E assim, várias mensagens são dadas, né? Por exemplo, o profeta Ágabo chega para Paulo e diz: isso vai acontecer com o dono desse cinto. Se amarra e diz: você será preso, açoitado. Uma coisa no futuro. Isso é palavra de sabedoria. E palavra de conhecimento, que se confunde muito, né? Ou palavra de conhecimento, ou palavra de ciência. O que é isso? É uma coisa que acontece em outro lugar e é revelada neste lugar. Então, por exemplo, Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Mas como? A figueira em outro lugar, não era ali. Então, palavra de conhecimento tem a ver com a onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Então chega alguém na igreja e diz para uma pessoa: olha, você está com câncer, o médico disse que você vai morrer. Isso é o quê? Revela uma coisa o quê? A pessoa que está falando não sabia. Na igreja, às vezes, ninguém sabia. Só aquela pessoa que estava doente sabia. Então Deus revela. Mas para que Deus faz isso? Deus não é fofoqueiro. Ele revela para poder curar. Imediatamente a pessoa ora e a pessoa é curada. Então a revelação aí, palavra de conhecimento. Então, os dons, se você vê a operação desses dons no avivamento, você vai entender melhor isso. Entre nessa obra, faça essa obra, busque os dons e Deus vai usar você. Não precisa fazer propaganda, não precisa você achar que é melhor do que os outros, nada disso. Deus vai usando você, normalmente fazendo a obra de Deus, e você vai trabalhando para ganhar as almas para Deus. Deus se manifesta na hora que quer, do jeito que quer, através de quem Ele quer. É dom. E o Espírito Santo traz essa capacitação para aquele que está fazendo a obra de Deus. Não é para aquele que está sentado aí, tentando entender a palavra de Deus, sem fazer nada na obra de Deus. Agora, uma coisa muito importante. Por que os dons são operados? Por que se recebe essas capacitações do Espírito Santo? O que move esta ação do Espírito Santo? Por que tão poucas pessoas têm os dons em operação na sua vida, no seu ministério? Falta o quê? Falta o amor. Tudo é operado pelo amor. Então você ama as pessoas, deseja que Deus fale com elas, Deus vai usar você para falar com elas. Você vê as pessoas doentes e com amor profundo você deseja que as pessoas sejam curadas, Deus vai usar você para curar essas pessoas. Então, você deseja conhecer mais de Deus, crescer espiritualmente, Deus vai usar você. Então tudo funciona pelo amor. O amor é que move tudo isso, essas operações do Espírito Santo, essas manifestações do Espírito Santo. Todas são movidas pelo amor. Então ame as pessoas para que você seja usado por Deus.
Deseje. Veja alguém doente, deseje profundamente ajudar aquela pessoa a ser curada. Está vendo uma pessoa triste? Deseje muito consolar aquela pessoa. Está vendo uma pessoa caindo? Deseje muito ajudá-la a se levantar. Está vendo a pessoa fazendo a obra de Deus? Deseje muito ajudá-la a fazer essa obra de Deus. Então é assim que funciona. Tudo funciona com amor. E esse amor é aquele amor que vem de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esteja intimamente ligado ao Espírito Santo. Procure ver o que o Espírito Santo quer que você faça. Procure ouvir a doce, meiga, quase imperceptível voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos passar aí agora pelo questionário, onde nós estaremos falando dos principais pontos da nossa lição. Então, nosso texto áureo para completar: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Pergunta 2, para completar também, dentro da verdade prática. Através do dom de profecia, o Espírito Santo desenvolve e fortalece a fé dos crentes, despertando-os espiritualmente e confortando-lhes a alma. Na nossa introdução, como é o dom de profecia? Então, a profecia em si mesma é uma revelação divina, pois trata-se de um oráculo vindo da parte de Deus. Quem profetiza está falando em nome do Senhor e, portanto, transmitindo ao povo a vontade divina. Então, a profecia é para edificação, exortação, consolação e santificação da igreja. Os dons espirituais, parte 1, pergunta 4. Qual era a situação da igreja em Corinto quanto aos dons? Então, complete. Então, a manifestação dos dons já era bem comum no meio do povo de Deus. 1 Coríntios 12 a 14. Mas, posto que ocorresse abuso na prática dos dons espirituais, devido à inexperiência daquela igreja, que ainda enfrentava problemas de altivez espiritual e dissensão, entre outros, o apóstolo foi constrangido e inspirado pelo Espírito a escrever aos irmãos coríntios para que tais distorções fossem corrigidas. Paulo conscientiza a igreja que todos que receberam dons espirituais do Senhor podem e devem administrá-los com sabedoria, prudência e humildade. Pergunta 5. Qual é o conceito para dons em 1 Coríntios? Então, a expressão grega que aparece em 1 Coríntios 14, 1 é traduzida como as coisas espirituais. No versículo 4, o apóstolo Paulo chama de carisma o dom ou de ministério, no versículo 5, e de operação, no versículo 6. Então, é uma diversidade dessas manifestações, todavia sempre mostrando que a fonte é uma só: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. As manifestações dos dons não devem ser usadas para ostentação, como vinha acontecendo em Corinto, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 12, 7. Quais são os 9 dons do Espírito Santo, como registrado em 1 Coríntios 12? Pergunta 6 aí. Então, palavras de sabedoria, palavras de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Número 7. Dê uma ilustração sobre os dons. Complete. Então, a Bíblia ressalta que o Espírito opera segundo a sua vontade na distribuição desses dons, como está em 1 Coríntios 12, 11. Ainda nesse mesmo capítulo, versículos 12 a 27, o apóstolo ilustra o uso desses dons na igreja, comparando a sua boa e ordeira utilização ao corpo humano, no qual cada membro tem uma função diferente, e mesmo assim um depende do outro, sendo todos igualmente importantes. Na igreja, que é o corpo de Cristo, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, como está no versículo 27, não deveria ser diferente. O capítulo 12 encerra-se ensinando aos crentes a buscarem os melhores dons. Neste momento, Paulo introduz o tema do capítulo seguinte, o amor, que ele chama de caminho mais excelente. Parte 2, a importância do amor. Qual era o maior problema dos coríntios com relação ao uso dos dons? A maneira como Paulo escreve parece indicar que havia em Corinto uma competitividade na busca e utilização dos dons espirituais entre os crentes dessa igreja. Capítulo 12, versículo 29 e 30. O capítulo 14 inteiro, Paulo trata dos dois deles, línguas e profecia. Em torno de ambos havia muita indisciplina no culto. Os coríntios tinham de entender que é Deus quem concede os dons,
E cada um desses tem sua importância no corpo de Cristo, portanto eles não tinham de que se gloriar. Número 9, qual a relação entre a caridade e os dons, ou entre o amor e os dons? Paulo incentiva os crentes a buscar os dons espirituais, seguir a caridade, o amor, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Capítulo 14, versículo 1. A busca pelos dons, porém, deve ser feita com amor, não tendo como motivação a disputa. Tudo tem de ser feito com decência e ordem.